Você vai gravar essa pistola. Iniciou a gravação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual que é a aula. Deixa eu só relembrar aqui rapidinho. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio dos trabalhos virtuais, tá? Que é o PTV, que é justamente aquilo que a gente já está fazendo, né, mais para frente, tá? Então, o que seria esse PTV, né? PTV nada mais é do que uma força... vamos lá. Quando o ponto material submetido a uma força F apresenta um deslocamento D na mesma direção, essa força realiza um trabalho. Tá? Então, o que é esse trabalho? Esse trabalho é realizado por uma força vezes uma distância, um caminho. Tá? E esse trabalho, quando a gente aplica, né, em um determinado corpo, ele se deforma. Né? Quando a gente aplica alguma força em algum corpo, né, que a gente tem aqui, ó, se aplicar qualquer tipo de força no corpo, ele vai se deformar. Então, o que seria esse princípio do trabalho virtual? Né? É toda a unidade de energia que está ocorrendo nesse corpo, né? Tudo que está acontecendo da parte externa acontece na parte interna. Né? Então, o que seria entender o princípio do trabalho virtual? Significa que o que o livro quer que você entenda? Quer que você entenda que tudo que você está aplicando na parte externa ocorre na parte interna. Tá? Então, o que ele faz? Se a gente precisa, né, descobrir, né, um certo deslocamento, né, nesse material, em qualquer parte desse material, né, com a conservação de energia, a gente consegue fazer o quê? Né? Se a gente aplica uma força unitária, né, em algum ponto que você sabe que existe um deslocamento, né, uma força unitária, você consegue fazer o quê? A correlação entre os elementos. Tá? Então vamos voltar lá. Então, assim, ao aplicarmos forças externas em um determinado corpo, ele se deformará. Então, ótimo. Então, se você aplica uma força em qualquer tipo de corpo, ele vai se deformar, né? Apresentando deslocamentos, né, nos pontos de aplicação das forças. Então, é basicamente esse desenho. Você aplicou uma força P1 aqui, deformou nesse lado. Aplicou uma força P2 aqui, deformou o corpo. Uma P3 aqui, deformou o corpo do outro lado. E assim por diante, né? Dessa forma, essas forças externas irão realizar um trabalho externo. Então, tudo que está acontecendo na parte externa é a somatória dessas forças. Tá? Então, que pelo princípio da conservação de energia, será convertida em energia de deformação, né? A qual é armazenada na estrutura quando esse se deforma. Então, ele está falando o quê? Que na hora que você aplicou a energia, esse corpo se deformou, ele ainda continua sendo energia, mas uma energia conservada. Né? Ele se modificou, né? Se aplicou desse jeito e essa energia está dentro do corpo, só que ela está deformando o corpo. Né? Então, essa energia de deformação, que também pode ser chamada de trabalho interno, ou no caso UI, né, trabalho interno, é liberada com a retirada das forças externas atuantes no corpo. Então, a partir do momento que você vai retirando essas forças externas, esse trabalho ele já vai liberando, né, essa energia, fazendo com que o corpo retome a sua configuração indeformada. Então, que ele volte à configuração original. Então, se você tira essas ações, a tendência do corpo é voltar à sua estrutura original. Tá? O princípio da conservação de energia é a base do princípio do trabalho virtual. Então, olha só que interessante, o PTV que a gente está falando lá na aula para frente, né? Ele pode ser expresso matematicamente nessa conservação de energia, que é tudo que está acontecendo do lado externo acontece do lado interno da peça. Então, todo o trabalho interno realizado é igual ao trabalho externo realizado. Então, a gente chama de princípio de conservação de energia. Tá? Então, o que é o trabalho, o PTV no caso? Né? O princípio do trabalho virtual, né, pode ser utilizado para determinar um deslocamento, ou uma inclinação, ou uma temperatura, alguma coisa que está acontecendo na peça, alguma energia que está sendo gerada na peça, tá? De qualquer tipo de estrutura. Para compreender melhor, né, tomemos um corpo submetido a um conjunto de forças externas. Né? O produto de uma força externa pelo deslocamento, né, produto pela força vezes a distância, que ocorre nessa direção dessa força, no ponto de aplicação, resulta num trabalho externo. Já o produto interno de um determinado ponto interior pelo deslocamento ocorre nesse ponto e resulta em um trabalho interno. Né? O produto de uma força externa pelo deslocamento externo que ocorre na direção dessa força, no ponto de sua aplicação, resulta num trabalho externo. Né? Então, olha só, vamos ao que interessa para a gente. Né? Então, consideramos que, né, se deseja determinar o deslocamento desse ponto D.
né, deslocamento D do ponto A. Então, o que você quer descobrir aqui? Você quer descobrir quanto que esse ponto A deslocou. Ah, professor, tem que ser esse ponto? Não, você poderia pegar qualquer outro ponto para descobrir o deslocamento. Tá? Então, essa aqui é uma figura que ele passou para a gente, né? São alguns esforços sendo aplicados nessa peça, e ele quer descobrir quanto que deformou essa peça. Ué, mas ela vai se deformar, não vai? Mas quanto que ela vai se deformar? Tá? Então, olha só. No ponto D, na figura, na mesma direção mostrada, submetida ao conjunto de forças externas reais. Então, o que ele está falando? Ele vai utilizar agora, para fazer esse cálculo, para definir essa deformação, essa distância, o PTV. Tá? Então, olha só. Primeiramente, com o corpo indeformado, ou seja, antes da atuação das forças externas reais, aplica-se uma força virtual externa P. Então, olha só o que ele está fazendo. Ele vai aplicar essa força P com valor unitário igual a 1 na mesma direção, né, e local do ponto que se deseja determinar, né, esse deslocamento. Tá? Na mesma direção do deslocamento delta, que se deseja determinar conforme na figura 2b. Então, utiliza-se o termo virtual, pois essa é uma força imaginária. Então, ele está, pelo princípio do trabalho, ele está falando assim, olha, já que tudo que ocorre fora ocorre dentro, se eu aplico uma força aqui, tudo que ocorre aqui vai ocorrer aqui. Então, a gente consegue ter uma correlação dentro de uma ação unitária. Né? Então, esse valor 1 aqui tem um significado para a gente. Ele não necessariamente precisaria ser 1. Ele poderia ser qualquer valor. Né? Mas o 1 ajuda a gente, auxilia a gente a poder fazer o cálculo, porque ele tem um valor unitário. Então, ele não atrapalha a gente nas equações. Tanto que a gente já usou bastante isso mais para frente nos exercícios que vocês pegaram. Tá? Então, olha só, utiliza o termo virtual por essa força é uma força imaginária, ou seja, não ocorre na realidade. Essa força pode ter uma intensidade qualquer, mas por conveniência adotaremos uma força com intensidade unitária. A força virtual externa é da provocar esforços virtuais internos, compatíveis com as condições de equilíbrio do comportamento mostrado na 2b. Então, tá vendo? Ó, você aplicou aqui uma ação. Essa ação que se aplicou, ela vai, né, transformar alguma coisa lá dentro. Igual as ações que foram feitas aqui, né, com essas ações, também transformaram o corpo interno. Tá? Só que cada um com a sua proporção. Lembrando que essa ação, ela deforma e ela transforma a parte interna. Então, tudo que ela está fazendo na parte externa, que é puxando aqui para fora, ela está fazendo na parte interna, que é aumentando a dimensão aqui desse aço aqui na parte de dentro. Tá? Então, isso aqui é teórico, né? Para você entender como que funciona. Então, como que funciona o método do trabalho virtual? Né? O método do trabalho virtual pode ser empregado para determinar um único deslocamento em uma determinada direção que ocorre em um ponto de uma estrutura, seja ela uma treliça, uma viga ou um pórtico. Para tanto, utilizaremos a equação do PTV que acabou de ser apresentada. Então, o que é esse sinal de igualdade? Né? É o valor 1, né, que é a unidade vezes o deslocamento, vai ser igual à somatória das esforços virtuais internos vezes a distância. Então, é unidade de conservação. Tudo que está acontecendo externamente ocorre internamente. Se você aplicou uma força unitária para um deslocamento na parte interna, a parte externa vai estar correspondendo também de certa forma. Tá bom? Então, suponha que se deseja determinar o deslocamento em uma determinada direção de um ponto da estrutura, quando ela estiver submetida a um conjunto de forças reais. Para resolver esse problema, usando o método do trabalho habitual, basta aplicar no ponto em estudo uma força ou um momento unitário na mesma direção do deslocamento. Então, é isso que ele fez. Quer descobrir isso daqui, você aplica uma força na mesma direção, o valor unitário. Essa força unitária dá para provocar esforços internos que podem ser o esforço normal, o esforço cortante, momento fletor ou torsor. Isso quer dizer o quê? Que isso que você está fazendo, aplicando essa ação aqui, pode estar acontecendo outra coisa dentro do corpo interno. Então, não necessariamente é só tração, ou só compressão, ou só momento. Pode estar acontecendo outras situações dentro da peça. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, esses esforços internos podem ser determinados rapidamente para uma estrutura isostática, traçando seus diagramas de esforço solicitante quando é submetida somente a uma força unitária. O que ele está falando aqui? Se você pega uma estrutura isostática, né, com as três equações das isostáticas, né? Oh, meu Deus. Equilíbrio. Equação de equilíbrio. Equação de equilíbrio. Equilíbrio. Isso mesmo, equação de equilíbrio. Com as três equações de equilíbrio, você consegue determinar, né, muito mais rapidamente essa estrutura.
Só que quando começa a ficar complicado, a gente consegue criar uma nova equação utilizando esse PTV, tá? Então, ó, o deslocamento real, né, que é o deslocamento que você quer achar, que é o delta, que na equação anterior será uma incógnita, foi provocado pelas forças reais que atuam na estrutura, as quais também geram deslocamentos internos reais, né? Então, quer dizer, tudo que está fazendo fora está acontecendo dentro de alguma certa forma. Né? Essas deformações são funções dos esforços solicitantes reais que atuam na estrutura, provocada pelas forças reais. E suas expressões foram deduzidas das resistências materiais. Então, olha só, sabe-se que os esforços solicitantes que nós podemos encontrar são força normal, força cortante, momento fletor e momento torsor. Né? Então, olha só que interessante. Isso daqui foi deduzido lá de resistências materiais, que os esforços que ocorrem dentro da peça são relativos aos fatores que delimitam a peça. Então, no caso, esforço ou deformação por esforço normal, né? A gente tem aqui que a normal, né, tem relação com o x, né, que é o comprimento da peça, sobre, né, no caso a integral da normal vezes o dx dividido por EA. O que seria EA? O módulo da elasticidade vezes a área da seção transversal. Então você precisa, para definir o esforço axial, né, o esforço normal, a gente precisa da área da seção transversal, módulo da elasticidade e verificar qual é o esforço que está ocorrendo normal dentro da peça. Para cisalhamento, nós temos aqui o fator de forma, que varia conforme a seção transversal, o valor da cortante, o módulo de elasticidade transversal da peça e a área da seção. Então, isso daqui diz respeito também, né, ao cisalhamento. Ao giro ou ao momento, a gente precisa do momento, do módulo de elasticidade e da inércia da peça. Já para o momento de torção ou de giro, T, a gente precisa tanto da torção, tanto do módulo de elasticidade e o momento da inércia para a torção. Então, cada deformação dessa daqui tem um significado dentro da peça. Qualquer ação que você faz numa peça pode gerar alguma dessas ações aqui. Para vigas hiperestáticas, raramente nós iremos ter esforços normais e esforços de torção. Quando o exercício vai ficando mais complicado, dependendo da ação que você coloca, dessa ação unitária que você coloca na peça, né, ela gera uma dessas equações aqui para a gente. Né? No caso, a gente está no nível mais simples da peça, a gente está trabalhando apenas com o momento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não existem os outros pontos na peça? Não, pessoal. Existem os outros pontos, as outras deformações na peça, mas elas são tão pequenas e tão irrisórias que a gente acaba anulando, né, numa viga de seção, numa viga hiperestática simples, tradicional. Tá? Então, por isso que a gente utiliza apenas o momento. Mas a partir do momento que começa a ter, né, esse esforço 1, né, o valor unitário começa a interferir em outros pontos da peça, exemplo, começa a ter normal na peça, que nem o pórtico, a gente precisa adicionar essa função para a gente poder calcular. Então, tudo aquilo que vai alterando na peça, a gente precisa, né, utilizar. Tá bom? Então, olha só como que funciona o fator de forma ou equação para a gente. Né? A ação unitária vezes o deslocamento vai ser igual ao quê? Aquilo que está acontecendo dentro da peça. Então, os esforços normal, cortante, momento e torção. Né? Então, ó, N, Q, M, T são os esforços internos virtuais. Então, tudo que ocorre internamente na peça. O N, o Q, o M e o T são esforços internos reais. Então, a gente vê isso daí mais para frente com um tracinho em cima do N, né? Ou com N linha, N normal, né? Que são aqueles esforços que a gente comentou mais na frente que vocês viram, né? Meio que picado. Então, a somatória, né? A integral, né? Da normal virtual para normal real, multiplicado por dx, que seria a integral de dx em relação a x, dividido por EA, elasticidade pela área da seção da peça. Então, cada ponto desse aqui atrapalha a nossa peça. Então, você movimentou a peça, lá, você deslocou a peça, você causou normal, cortante, momento e torção. Tá? Numa viga hiperestática, né, se a gente aplica um momento, um deslocamento simples nela, no caso um momento ou uma ação simples, a gente vai ter apenas a condicional de momento. Né? Dependendo do esforço que a gente aplica, a gente pode ter até normal dentro de uma viga hiperestática. Tá? Mas nesse caso a gente vai começar a se atentar mais para isso. E aí tem umas regrinhas. Né? Quais são as regrinhas aí? Ó?
em determinadas estruturas convencionais, podemos desprezar, que é aquilo que eu estou falando para vocês, né? Sem que ocorra um erro significativo no resultado final. Algumas das parcelas dos trabalhos virtuais internos, né, pois resultam em trabalhos muito pequenos, em comparação com as outras parcelas de trabalhos internos. Exemplos, olha lá, na treliça. Treliça a gente pode considerar somente a parcela referente ao esforço normal. Então, lembra lá em treliça, quando a gente calcula os nós da peça, a gente trabalha apenas com o normal em treliça. Não tem outro tipo de esforço que vai afetar a gente. Nas vigas e pórticos, pode considerar somente a parcela referente ao momento fletor. A parcela cortante só é utilizada em casos de vão muito curto ou cargas elevadas. E no caso de pórticos, até mesmo as normais, tá? Em alguns tipos dele. E a torção só é utilizada em estruturas espaciais, como as grelhas e pórticos espaciais. Então, torção, a gente entra quando existe grelha, tá? Que existe a parcela de torção. A gente não vai entrar nisso no cálculo, infelizmente. Então, vamos lá. Já indo agora na aplicação do PTV, né? Vamos verificar como que funciona essa aplicação da força, né? Esse esforço virtual, como que funciona. Tá? Então, sabendo que a viga, né, da figura 2.3a possui uma modulacidade de 2,2 vezes 10 a oitava kN por metro quadrado e a inércia de 5 vezes 10 a menos 4 por metro quadra, né, o deslocamento vertical que ocorre na extremidade livre da viga devido ao carregamento real indicado pode ser encontrado com a aplicação do PTV. O que ele está fazendo? Ele quer descobrir quanto que essa viga desloca, né, em relação a essa ação aqui. Então ele está falando assim, olha, eu não sei, não tem como descobrir. Na verdade eu tenho um método PTV, tá? Que a gente vai fazer, aplicar uma ação naquele mesmo ponto que você quer descobrir e a gente vai aplicar as parcelas de integrais daquele ponto para a gente poder verificar o que está acontecendo na peça. Então, como se trata de uma viga, iremos considerar apenas a parcela dos momentos fletores. Então, olha lá, viga com carregamento real, a gente tem uma viguinha lá, engastada numa ponta, você vê que ela tá isostática aqui, ó, tem 3 ações de apoio, então a gente não está trabalhando aí com hiperelasticidade, tá? Esse PTV vai auxiliar a gente mais para frente, tá? Então a gente precisa só saber deformação primeiro, quanto que se deforma, qual que é a abertura que dá aqui, qual que é a flecha que vai dar aqui para gente. Então tem uma viga com carregamento distribuído de 15 kN por metro, né, em 8 metros. E aqui nós temos a mesma viga, né, com carregamento virtual no mesmo ponto que a gente quer, né, descobrir o deslocamento. Então é aquela regrinha. Eu quero descobrir o deslocamento aqui, eu preciso pôr essa ação, né, virtual unitária na mesma direção da deformação que eu imagino que seja. Né? Eu imagino que a deformação dessa peça vá para baixo. Quer dizer o quê? Que o peso que está aqui em cima vai fazer com que a minha viga abaixe, correto? Se eu coloco esse peso ao contrário, essa força ao contrário, a peão ao contrário, o meu resultado no final vai dar negativo. Quer dizer que o meu esforço eu errei. Né? Ele está invertido. Ele teria que ser, né, de cima para baixo, não de baixo para cima. Tá? Então, tudo aquilo que a gente já fez anteriormente, que é redesenhar a situação principal e a situação virtual, se encontra aqui no PTV também. Tá? Olha lá. Aplicando uma força virtual unitária no mesmo ponto e direção do deslocamento desejado, conforme a 2.3, temos, olha lá, a equação do deslocamento. Então, a ação que você tem vezes o deslocamento, que é a conservação de energia externa, vai ser igual à conservação de energia interna, que você está fazendo que a parcela é apenas o quê? A parcela das integrais de um momento. Olha lá, ó, né? Interno, né? Aqui tudo externo. Então, interno, normal, cortante, fletor, né? Que vai dar o quê? Vai dar isso aqui pra gente, ó. Essa é a primeira equação, conservação de energia. Tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui o deslocamento vezes a sua ação normal, que é aquilo lá, aquele ponto unitário que você colocou, vezes o deslocamento, vai ser igual à somatória dos momentos. Como é uma viga simples, eu só tenho, a gente vai só usar a parcela do momento. Então vai ser o quê? A integral de 0 até L, que é o quê? Diz respeito ao tamanho inteiro da peça, né? Uma integral com limite. A integral do momento virtual com o momento real de dx. Então, x seria o quê? O momento tem relação a x. Tem relação com a distância, o comprimento. Então, a gente integra apenas aquilo que tem relação com x. Isso daqui, a inércia e o módulo da cidade, eles não são relativos a x. Então, o que não é relativo, o que é constante, a gente não integra. Então, lembre-se. Isso daqui, pessoal, é cálculo 2, né? Integral.
integral, derivada, cálculo 1 e cálculo 2. No caso aqui, apenas integral. Então, basta agora determinar as equações de momento, né? Tanto momento virtual e momento real, em função da posição x da viga. Então, de vez em a gente utilizar 8 metros, aqui o total, a gente vai usar em relação ao x. Então, quer dizer, qualquer comprimento da peça eu consigo verificar deslocamento. Depois eu substituo por 8 e eu verifico no final da viga qual o deslocamento que a gente teve. Então, olha lá. Pode se tornar como origem a coordenada x, né? Qualquer ponto, desde que seja essa origem da mesma determinado momento. Então, vamos lá. Eu preciso primeiro fazer o momento virtual. Qual que é o momento virtual da peça? Né? Se eu apliquei uma força aqui, de cima para baixo, nessa viga, né, e eu estou fazendo em relação a x, qual que é o momento desse virtual? 1 vezes x, correto? Então, se eu estou girando aqui, né, no sentido horário, né, eu posso adotar que o giro no sentido horário é positivo ou o giro no sentido horário é negativo. No caso aqui, ele está adotando que o sentido horário, que é onde está girando, né, é negativo. Tá bem? E o momento real, que é aquilo que você tem em relação a x, aí isostática, vigas isostáticas, né? Ah, professor, não sei fazer. Você tem que relembrar. Você tem uma carga, né, distribuída aqui. Qual que é o valor da carga distribuída? Pega na tabela dos momentos, tabelas prontas dos momentos, né? QL ao quadrado sobre 2, né? Então, Q, carga, vezes L, né, que é o quadrado, x vezes x, está fazendo referente a x, para você poder integrar, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos, né, está negativo, porque está rodando também no sentido anti-horário, menos 7,5x ao quadrado. E faz a integral desses valores. De que forma? Substitui na equação. Essa equação quer dizer o quê? Que tudo que está acontecendo externamente, que aquela deformação que você está procurando vai ser igual, né, à deformação que está ocorrendo na parte interna da viga, que vai ser a integral, né, com limite de 0 a 8, que é o tamanho da minha peça, né, integral do momento virtual, que é menos 1x, vezes menos 7x ao quadrado dx, que é o momento real. O momento virtual e momento real. Isso daqui sobre o quê? Sobre o valor de 2 vezes 10 a oitava vezes 5 vezes 10 a menos 4, que é o valor lá da inércia e do modo de elasticidade. O que eu posso fazer com esse valor aqui, já que ele é constante, ele não está em relação a x? Eu posso tirar da minha integral, então ele vai para fora da integral. E aí eu multiplico os valores, né? Menos com menos dá mais, né? 1x vezes 7,5x ao quadrado vai dar 7,5x ao cubo e faço a integral desse valor. Qual que é a integral desse valor, pessoal? Regrinha da integral. Somo 1 no expoente, né, e passo o expoente que deu o resultante, né, e o divido pela nossa equação aqui de cima, né, que vai dar quanto? Então, x ao cubo, x ao quarta dividido por 4. Né? Então, vai lá, ó, x ao cubo virou x à quarta, divide por 4. 7,5, que é o que já tinha lá, 7,5 não modifica. Multiplica isso daqui, que nós tivemos, isso aqui vai dar o quê? O valor do deslocamento da peça. Então, quanto que essa peça deslocou aqui em 8 metros? Deslocou, né, nos 8 metros, 76,8 milímetros. Então, como o deslocamento resultou no valor positivo, significa que ele, né, tem o mesmo sentido da força unitária, ou seja, para baixo. Quer dizer que a deformação nossa é para baixo. Tá bem? Como que tá aí, pessoal? Conseguiram entender essa parte? Quem tá aí comigo? Sim, professor. Conseguimos. Tranquilo? Tá ficando mais claro agora o método das forças ou não? Sim, vai fazendo sentido, né? Vai fazendo sentido, né? Beleza? Acho que é só você que tá aí, Matheus. O pessoal não fala com a gente, mas vamos lá. Então, o que eu fiz aqui de exemplo para vocês, pessoal? Peguei o F2, né? E desenhei aqui para vocês. Eu fiz uma viga, né? E no F2, quando a gente desenha essa viga, no próprio F2, se eu quero fazer deslocamento, tem aqui um gráfico no canto direito aqui que chama Deformed Configuration. E eu consigo analisar a deformação. O que isso vai me ajudar, esse gráfico de deformação? Auxilia a gente, pessoal, a entender onde a gente vai colocar essa ação de unitária, né? Essa ação de 1 kN. Para quê? Pode ser de 1 kN, pode ser de 1 kN por metro, pode ser momento, pode ser torção, pode ser qualquer tipo de ação que você queira descobrir. Né? Depende do resultado de onde você quer chegar. Tá? Então, o F2 auxilia a gente a entender a deformação. Porque muitas vezes na nossa cabeça a deformação não está clara. Né? No caso dessas vigas que a gente tem aqui, que ela é engastada de um lado e livre do outro lado,
a relação de deformação é simples a gente entender, né? Mas quando começa a colocar mais apoios, né, começa a dar mais trabalho, entender para onde é a deformação é um pouco mais complicado. Então o que a gente fez aqui, pessoal? Justamente, eu fiz uma nova viga referente a L, né, um comprimento L, né? No caso 8, 10 metros, com uma carga de 20 km por metro, e fiz a análise estrutural. Tá? Só que essa análise estrutural, pessoal, eu estou trazendo para vocês já utilizando a tabela de Kurt-Bayer. Porque de vez a gente fazer, né, utilizando a integral, eu estou tentando deixar mais fácil para vocês já em PTV. Para na hora que chegasse, né, nas próximas aulas que vocês já pegaram, na hora que chegasse nas próximas aulas, vocês já ficassem mais calibrados em relação ao que está acontecendo. Então, justamente, né, fiz lá no F-Tool para vocês entenderem como que ficaria o gráfico de momento. Professor, mas eu já sei que aqui esse carregamento é QL² sobre 2 não é uma parábola. Mas tem gente que não lembra, né, não interpreta muito bem gráfico de momento ainda, então use o software, gente, vocês aprenderam a mexer. Fiz o carregamento, né, carregamento distribuído na minha viga, QL² sobre 2, parábola, né, positivo, no caso aqui, acima da linha X, no caso ele faz do inverso do que eu aprendi, mas eu ensino vocês do jeito dele, não tem problema. Então, está tracionando aqui as fibras superiores, positivo. E aqui nós temos uma força da deformação, que é o virtual, então o carregamento real e o carregamento virtual. Todos eles referentes a X. Né? Então, colocamos lá a carga de 1 kN e o gráfico deu um triângulo. Então, nós temos lá que deu uma parábola para o carregamento real e um triângulo para o carregamento virtual. Qual que são os momentos disso aqui? Né? Lembra lá, qual que é o momento que nós temos? QL² sobre 2. Certo? QL² sobre 2. E aqui nós temos um momento virtual, né? X vezes 1, que é o braço que está ocorrendo aqui. Poderia ser tudo positivo ou tudo negativo. Tá? Depende de como você vai considerar. Aqui no caso, eu considerei que está tracionando acima do eixo X negativo, né? na conta. Mas tem gente que utiliza isso aqui como positivo ou negativo. O importante é se tudo está para cima, tudo positivo. Ou tudo está para cima, tudo negativo. Tá? Não pode ficar inventando um diferente do outro. Tá? Isso aí vocês devem lembrar de isostáticas. Tá? E aí a gente vai fazer o quê? Utilizar, né, a tabela de Kurt-Bayer já para fazer esse exercício. Para facilitar para a gente, né, o desenvolvimento e poder entender como utilizar essa tabela. Então, olha lá, eu tenho dois momentos, uma parábola e um triângulo, né, ambos para o mesmo lado, né, o triângulo. E eu vou fazer a combinação de momentos. Pego a tabela de Kurt-Bayer, né, verifico que o triângulo com momento maior que a parábola com momento maior é 1/4 vezes L, momento virtual vezes o momento real. Né, então, isso aqui é a minha combinação. Então, como que eu faço a combinação, pessoal? O meu alfa, que é esse meu deslocamento, né, que ele chamou aqui para gente de delta, né, que é o delta que ele chamou. Não tem aqui, não tem o desenho. Mas aqui essa deformação aqui da peça, né, vai ser igual ao quê? A 1 sobre EI, né, porque a gente não integra aquilo que não faz parte, aquilo que é constante a gente não integra, que é o EI, multiplicado, olha lá, pela nossa distribuição de momento lá de Kurt-Bayer. Que vai ser igual ao quê? 1/4 vezes x, que é o nosso L, né? Nosso comprimento, ou x ou L, depende da integral que você vai fazer, menos q vezes x² sobre 2, vezes menos x, que é aquilo que a gente encontrou dos dois momentos, tanto real, tanto virtual. Isso aqui vai dar igual a quanto? A alfa vai ser igual a 1 sobre i vezes o q, que é a carga, vezes o x elevado à quarta, dividido por 8, variando sempre de 0 a L. Então a gente fez a mesma equação lá que o livro fez em integral, utilizando já a tabela de Kurt-Bayer. Tá? E dá o mesmo resultado se você fazer a substituição. Tá bom? Vai chegar no mesmo valor. Beleza? Então, acabamos aqui um pouco de PTV. A gente vai depois fazer exercício. Tá? Então entra agora, pessoal, o teorema de Castigliano. Tá? Eu só vou passar esse teorema por conta que o livro pincela, igual ele pincela pórtico para a gente lá atrás. Tá? Mas é um teorema que a gente não vai utilizar por enquanto. Mas o que o teorema do Castigliano fala? Ele fala da conservação de energia. Basicamente, ele entende que você não precisa, né, construir um novo modelo virtual para poder chegar no resultado para chegar no mesmo resultado da deformação. Né? Ele fala assim, ó, se você aplicar, né, já que é conservação de energia, você aplica essa ação na sua mesma ação principal,
essa ação virtual na mesma ação principal, você consegue, através da derivada desse ponto, né, conseguir resolver o exercício. Então, o que ele faz? Ele usa derivada e usa integral. Então, o que é a conservação de energia para o teorema de Castigliano? Né? Olha lá, para resolver a equação, né, ele faz a derivada em relação ao P. Tá? Então, olha só, o momento principal necessita de uma derivada para antes de você chegar no mesmo momento. Então, o que ele faz? Olha lá, como exemplo, iremos determinar o deslocamento vertical na extremidade livre. Então, de vez ele colocar uma força virtual aqui de 1, né, e fazer a comparação dos momentos, ou fazer o gráfico de momento, ele fala assim, olha, conservação de energia. Né, o teorema dele é o quê? Se você deriva, né, esse momento que está acontecendo nessa peça inteira, né, do momento principal, né, vezes o momento relativo à carga inicial, você consegue o quê? Consegue chegar no mesmo resultado. Então, qual que é a ideia dele? Ó? Primeiramente, determina-se a equação do momento fletor na viga em relação à coordenada x. Então, se adicionar lá o P, né, que é a conservação de energia que ele falou para você, ó, não precisa fazer um gráfico a mais. No mesmo gráfico, você adiciona uma ação P. Tá? Então, você vai fazer primeiro o momento em relação a isso daí. Tá? Então, olha lá. Em seguida, encontra-se a derivada parcial desse momento fletor em relação à força P. Então, olha só. Aquilo daquele momento que você pegou, que tiver em relação a P, que é aquela ação que você colocou, você vai derivar isso. Só aquela parcela. Tá? Então, olha só que interessante. Vamos pegar um momento, fazer um momento disso aqui. Né? P, né? Qual que é o momento dessa peça em relação a X? Então, o momento vai ser igual a menos PX. Então, girando aqui anti-horário. P vezes X. Né? Então, a ação lá, o carregamento real de força P, de vez C1, força unitária em relação a P, vezes X. Essa é a primeira. Menos 15 QL ao quadrado sobre 2. Né? 15 vezes L x vezes x dividido por 2, né? Então nós temos lá que o momento da peça completa é esse daqui, ó. O momento é menos px menos 15 x vezes x ao quadrado, dividido por 2. Então, como que vai ficar esse momento? Eu só vou juntar esse 15 aqui, ó, dividir ele, deixar ele de uma forma mais simplificada. Então, o que tem relação a P aqui é apenas a primeira parcela, né? O restante não tem relação a P. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma derivada parcial do que tem relação com P, que é aquela ação que ele adicionou na peça. Então, qual que é a derivada de menos PX? Então, lembra da derivada, pessoal? Subtrai 1 da peça e multiplica esse 1 aqui na frente, né? Então, a derivada de menos PX, né? Só que como a derivada é em relação a P, não em relação a X, eu vou tirar aqui do P. Eu tiro 1 menos 1, dá 0. Multiplica aqui por 1, né? 1 vezes 1 vezes X, dá menos X. Então, a minha derivada parcial desse valor de P é menos X. Então, tem que lembrar da regrinha da derivada. Para essa viga simples, é mais rápido fazer. Mas uma viga mais complexa, esse teorema é furado. Tá? Então, olha lá. Substituindo o valor P agora por seu valor real, que nesse caso é P igual a 0, né? Uma vez que no carregamento original essa força não existe, ele faz lá. Ó. Momento vai ser igual a menos 7,5 vezes x ao quadrado, e a derivada parcial vai ser igual a menos x. E aí você substitui e continua da mesma forma que a anterior. Você tem que o deslocamento vai ser igual à integral do momento vezes a derivada parcial do primeiro ponto em relação a x e y. Isso aqui em relação a 0,8, que é a sonometragem da peça. O seu momento inicial lá, ó, menos 7,5x ao quadrado, vezes sua derivada parcial, que deu menos x. Tudo isso em relação a dx. O que não é relação dx é constante, eu posso tirar fora da nossa integral e integro o valor que sobrou, que é o 7,5x ao cubo. Né? E aí vai dar o mesmo resultado lá no final, 76,8. Então esse é o mesmo valor de deslocamento. Então a gente fez por teorema de Castigliano, tabela de Kurt-Bayer e pelo método do PTV, que é por integral. Então integral, Kurt-Bayer e teorema de Castigliano. Tá?
Beleza? Alguém tem dúvida aqui? Ou já dormiram aí? Como que vocês estão? Tranquilo, professor, tranquilo. Tá conseguindo pegar aí? Sim, sim. Beleza, vamos lá. Peraí, deixa eu ver onde estava. Ah, tá, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer um exercício, só que o livro passa para a gente em relação à treliça, aplicando o PTV em treliça. Então, descrição da situação problema. Seu chefe solicitou que você determine o deslocamento vertical que ocorre no nó C da treliça da figura 2.7. Então, o nó C é esse ponto aqui, ó. Correto? Ele quer saber quanto que movimento, qual que é o deslocamento que vai ter no ponto C, né? Que será utilizado na construção da cobertura de uma residência, né? Os dados fornecidos pela equipe são a área da seção transversal de cada barra, que é 400 mm², né? E o modo de elasticidade de material, né? Então, olha só, ele já está falando que treliça, né? Lá em cima ele falou que treliça a gente faz o quê? Nas treliças pode considerar apenas esforço normal. Esforço normal para a gente, né? Que é o normal, a gente está utilizando o modo de elasticidade e a área da seção. Beleza. Vamos continuar. Já passou as duas incógnitas para a gente que a gente precisa. Então, esse é o valor da treliça. Ela tem 3 metros aqui, 4 metros, A, B e C. Né, e uma ação, né, de 6 kN. Pode ser vento, pode ser alguma peça empurrando aqui uma força de 6 kN. Não sei, alguma coisa está acontecendo aqui nessa treliça. Possivelmente é vento. Então, vamos resolver. Como se deseja determinar o deslocamento vertical, então a gente precisa saber quanto que vai para lá, né? Deve-se aplicar uma força virtual de 1 kN na direção vertical do nó C. Né? Então, olha lá. Na direção vertical do nó C. Então, ele quer saber, né? Ele perguntou, né? No caso, vertical, não horizontal. Então, ele quer saber, se você aplica uma força aqui horizontal, quanto que movimenta a treliça para baixo? Né? Em seguida, pelas 3 equações do equilíbrio, determina-se as reações de apoio e pelo método dos nós encontra-se os esforços normais que atuam em cada barra, conforme a figura 2.8. Então, o que ele fez? Ele já, né, fez a configuração para a gente dos esforços provocados pelo carregamento real. Né? Então, são os esforços normais de carregamento. Então, ele já fez aqui para a gente o método dos nós. Ele está falando que você não precisa fazer, ele já fez. Então, deu 3, no caso, kilonewton, menos 3,75 kilonewton. Então, aqui é tração, compressão. Fez o ajuste para a gente aqui nesse nó, em relação a essa força. E aí ele aplicou também 1 kN aqui e também fez a mesma correlação. Olha lá, ó. Em seguida, pelas 3 equações de equilíbrio, determina as reações de apoio. Então ele fez tanto para 1 kN, tanto para 6 kN, e fez a divisão das reações de apoio. Acho que para vocês isso aqui é claro, né? Vocês já fizeram muito em isostática isso aqui, em treliça, tá? Como se trata de uma treliça, consideramos apenas a parcela referente aos esforços normais. Então a gente vai usar somente normal, o resto não interessa para a gente. Então, como o N, né, virtual e o N real são constantes ao longo do comprimento de cada barra, a integral resulta na seguinte expressão para cada barra de comprimento L. O que ele está falando para a gente, pessoal? Ele está falando assim, olha, a normal, né, virtual e a normal real são constantes ao longo do comprimento da barra. Então, toda barra tem essa mesma condição. Né? Ela começa aqui, termina aqui com 3,75. Ela começa aqui, termina aqui com 3,75. Então, ela não tem alteração da normal aqui. No momento, no caso, ele teria deformações diferentes aqui. Mas como é esforço normal, ele atua, né, dentro da peça. Né? Esse esforço está passando dentro do nó, que é da decomposição dos esforços, né, que vocês viram lá. Então ele está falando assim, ó, é constante, porque você não altera ao longo do comprimento esse esforço normal. Ele não muda de 3,75 para 3 para 2. Ele vai de 3,75 a 3,75. Então, a gente consegue fixar esses valores. Tá bom? Como que a gente vai fixar eles? Né? Então, portanto, né, o trabalho virtual interno da treliça toda será o somatório dos trabalhos internos de cada barra. Assim, substituindo os valores de N virtual e N real. De cada barra temos que o valor do deslocamento no ponto C vai ser igual à somatória do N virtual e N real, correto? Vezes L, que é referente a esse comprimento, né? Dividido por E sobre A, que é o valor que nós temos da elasticidade e a área do material. Os valores
que nós temos aqui, né? 1 sobre EA vezes as normais, eles são constantes? Se são constantes, eles não têm relação com x, que é o comprimento da peça. Opa, se eles são constantes, eu posso tirar tudo isso aqui da integral. Então, nesse esforço normal, eu não vou integrar. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer a somatória. Então, deslocamento no ponto C vai ser igual a 1 sobre o módulo da cidade e a área, né, que foi dado, multiplicado, né, por o N virtual AC, menos 0,83, virtual, ponto AC. Perdão? AC, tá aqui em cima. AC, menos 0,83. Vezes o AC real. Qual que é o AC real? 3,75. 3,75. Multiplicado pelo comprimento. Quanto que é o comprimento? Então nós temos aqui uma treliça 3, 4, a hipotenusa vai ser quanto? 5. Né? Então, triângulo, retângulo de Pitágoras, perfeito, né? Triângulo 3, 4, 5. Então a hipotenusa é igual a 5. Tá? Mais, aí nós temos lá o virtual BC, então BC 0,83, menos 0,83, vezes o real, menos 3,75, menos 3,75, multiplicado por 5 também da hipotenusa. Mais 0,67, que é o virtual AB, 0,87, 67, né? Vezes 3, vezes 8, que é o comprimento total da treliça. Isso aqui vai dar quanto? 0,201 milímetros. Então, como o deslocamento é positivo, indica-se que ele tem o mesmo sentido da força unitária. Então, quer dizer o quê? Que esse ponto aqui você acertou, está indo para baixo. Né? Esse esforço está correto. Se tivesse invertido o esforço, estaria indo para cima, estaria invertido. O resultado daria negativo. Tá? Aí nós entramos aqui num pórtico, né, para calcular o PTV. Lembrando, tudo isso aqui é isostático, pessoal, coisinha simples, né, para vocês entenderem como que funciona a conservação de energia nesses elementos. Tá? Então, olha lá, o pórtico da figura a seguir foi construído em um terreno que apresenta grandes deformações ao ser submetido a cargas. Né? Ao final da construção, antes da aplicação do carregamento real, foi identificado que o apoio A sofreu o recalque indicado. Então, olha lá, o que ele fez agora? Ele fez diferente. Ele está falando que esse apoio, quando ele foi instalado, ele estava ótimo. Quando recebeu o carregamento, ele movimentou. Movimentou quanto? 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro, e ainda deu um momento aqui de 1 vezes 10 a menos 3 rad. Né? E desenhou o pórtico. O pórtico está fixado aqui embaixo, com 8 metros e 6 metros. O que ele quer descobrir, pessoal? Olha lá. Como não existe nenhum carregamento real, né? E como os recalques de apoio provocados apenas deslocamento de corpo rígido na estrutura, sem apresentar deformações, o trabalho virtual interno será nulo. Então, olha só. Os recalques de apoio farão com que as reações de apoio virtuais realizem trabalhos virtuais externos. Como os trabalhos virtuais externos devem ser igual aos internos, a soma de todos os trabalhos virtuais externos será também nula. Para determinar as reações de apoio, então, né, virtuais, no caso, basta aplicar uma força virtual unitária no ponto C. Então, nesse ponto C aqui. E pelas equações do equilíbrio, determinar as reações virtuais. A virtual X, A virtual Y e o momento virtual em A. Aplicando uma força unitária para a direita. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente está aplicando uma força unitária para a direita para poder verificar, né, quais são os nossos... Oh, meu Deus. Reações de apoio. Quais são as nossas reações de apoio? Tá bom? Então, olha lá. Vamos fazer, então, somatória das forças em Y. Né? No caso, somatória das forças em Y tem que ser igual a zero. Então, o AY, né, que é o AY virtual que nós temos, vai ser quanto? Eu tenho esforço aqui, eu só estou aplicando esforço horizontal, só esforço horizontal, pessoal. E ele está para a direita aqui. Então, se eu estou aplicando uma força de 1 kN aqui para a direita, eu não tenho esforço virtual, né, em Y. Por isso que o AY virtual é igual a zero. Então, teria que desenhar aqui, né, um pórtico recebendo essa força de 1 kN e eu não teria esforço vertical. Já a somatória dos esforços horizontais vão ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero, né? Então vai ser quanto? 1, né, que estaria para a direita, um positivo, mais o A virtual X, que é o correspondente a ele mesmo, que vai ser igual a quanto? A menos 1 kN, só
inverte um lado para o outro. Então, 1 kN para a esquerda, o AX. Então, está invertido dessa força que se aplicou no ponto C. E o momento, pessoal? Mesma coisa. Somatória dos momentos no ponto A vão ser iguais a quanto? A um momento A virtual que está ocorrendo aqui embaixo, né? Menos 1, né? Girando aqui em 6, negativo no sentido horário. Então, momento virtual no ponto A, nós temos também que é igual a 6 kN por metro, anti-horário. Igualando a soma dos trabalhos virtuais externos a zero, olha lá, ó, trabalhando com as dimensões em metro, e lembrando que quando a força e o deslocamento possuem sentidos opostos, o trabalho é negativo, nós temos o quê? Olha lá, ó, aí a gente entra na equação, né? Que 1 vezes o deslocamento no ponto C que a gente quer descobrir, mais o deslocamento em x, vezes o delta em x, mais o deslocamento em y, vezes o delta em y, mais o momento em A, vezes a deformação em A, igual a zero. Você faz substituição. Como o A, linha y, é igual a zero, nós temos só a substituição dos outros pontos. Né? Então, nós sabemos os deslocamentos, né? Já temos os deslocamentos. Então, nós queremos saber o deslocamento em C. Então, nós sabemos que a linha, que é a reação, né, virtual em A, né, no eixo X, é igual a 1, que você calculou lá. Né? Vezes 0,02 metros, né, que é os 2 centímetros que ele deu que mudou na peça. Mais 6 vezes 10 a menos 3, que é o quê? É o MA vezes o deslocamento do momento. O deslocamento do momento está em rad. Então, 10 vezes... 1 vezes 10 a menos 3, né? Então, 10 a menos 3 vezes 6, que é o momento que nós pegamos lá, o momento virtual. Faz substituição, igual a zero. Então, tudo que está acontecendo na parte externa tem que dar igual a zero. Né? Fez a substituição, a deformação que está dando no ponto C, né, igual a menos 2,6. Então, a peça está andando para a direita aqui, ó, menos 2,6. Né? Aliás, ó, como o deslocamento é negativo, né, ele terá o sentido oposto à força que se aplicou. Então, realmente, tem negativo? Lembra-se que a peça está caindo para o outro lado. Está movimentando para o sentido oposto da que você colocou. Então, determina o deslocamento horizontal no ponto C, é 2,6 centímetros, negativo, então, à esquerda. 2,6 para a esquerda, letra C. Mais um exercício para a gente aí em PTV. Então, a viga em balanço apresentada na figura a seguir, né, possui um momento de inércia em relação ao eixo I, ao eixo, né, de flexão. Então, a inércia é 5 vezes 10 a menos 4, é dado isso daqui, tá, que é a dimensão da peça em relação ao giro no eixo. E material com modo de elasticidade E igual a 2 vezes 10 a oitava kN por metro quadrado. Então, ó, figura, porte com recalque de apoio. Então, olha só, está acontecendo aqui um giro nessa parte da peça. Né? Já é sabido disso, porque possivelmente essa peça ela vai se deformar em que ponto? Você vai se deformar nesse ponto aqui. Eu tenho o modo de elasticidade da peça, eu tenho a inércia da peça, eu sei quanto que ela vai se deformar para baixo. Então, determina o giro. Eu quero saber qual que é o momento que está ocorrendo aqui. Essa é a pergunta dele, que ocorre na extremidade livre da viga, indicando se é um giro anti-horário ou horário. Nós imaginamos que pela deformação, o giro vai se dar o quê? Nessa posição, então no sentido horário. Tá? Mas a gente vai verificar com os cálculos. Então, essa questão basta determinar, né, a equação do momento fletor devido à carga unitária e aplicar o PTV. Né? Como queremos determinar o giro no ponto C, né, devemos aplicar um momento virtual unitário nesse ponto. Então, se a gente quer achar momento, eu não vou aplicar força, pessoal, eu vou aplicar momento, tá? No sentido anti-horário. Então, olha só, eu estou aplicando aqui no sentido horário, né? Estou achando que o giro é no sentido horário. Ele falou para a gente aplicar uma força no sentido anti-horário, tá? A viga apresentará um diagrama de momentos fletores constante de 1 kN por metro com tração do lado de baixo, que por convenção adotamos como sendo um ponto positivo. Então, ele está adotando que tração do lado de baixo da peça, né? Então, se a gente põe anti-horário aqui, esse giro anti-horário, vou até arrumar ele aqui para vocês, ó. A gente inverte assim. Espera aí. Sentido anti-horário aqui, ó. Então, estamos girando anti-horário aqui, ó. Né? Ele está falando que quando gira
a tração é do lado de baixo da peça. Então, se eu giro aqui, né, o gráfico de momento vai estar tracionado na parte inferior. Tá? Com convenção, adotamos como sendo um momento positivo. Assim, as equações de momento virtual e momento real e a aplicação do PTV vão ficar de que forma? Então, qual que é o momento virtual que está sendo carregado na minha viga? Né, se eu quero descobrir o quanto que essa peça está girando e eu preciso fazer com que eu crie um momento positivo aqui, né, qual que é o momento virtual? Eu vou desenhar esse gráfico do lado. Né, o momento virtual vai ser igual a 1 kN por metro. Né, então, o momento virtual é igual a 1. E qual que é o momento real da peça? O momento real da peça é o quê? É o QL ao quadrado sobre 2. É para essa disposição de carga distribuída. Então, é 15 vezes o comprimento, né, que no caso a gente está utilizando em relação a x, dividido por 2. Então, 15 vezes x dividido por 2. Tá? Então, está aplicada uma força aqui no meio, que é L ao quadrado sobre 2. E como que ele faz, pessoal? Ele faz da mesma forma. Ele adiciona lá, ó, de vez agora ser deslocamento, agora é o valor de deformação em radiano, né? Deformação de momento que você está adotando lá. Então, 1 vezes a deformação que você quer descobrir vai ser igual à integral do momento virtual vezes o momento real. Fez a integral dos momentos, né? Faz a substituição, a gente tem o giro aqui, ó. Como o giro é negativo, significa que a gente tem o sentido oposto. Então, quer dizer o quê? Que esse valor, essa seta que a gente adotou aqui no começo, ela é falha. Na verdade, a peça está girando no sentido horário. Tá? A peça está girando dessa forma aqui, ó. Está indo para baixo. O que o livro quer que vocês entendam? O que a gente quer que vocês entendam? Né? O sentido da movimentação da peça. Né? Se ela está engastada desse lado e ela tem um carregamento desse formato, para onde que ela vai se deformar? Tá? Então ele te mostra em relação ao sinal. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Resolver, vocês me entregarem, né? Resolver pela tabela de Kurt-Bayer, para vocês poderem ter esse mesmo exercício aqui, ó. Só que agora em momento. Então, basicamente é a mesma coisa, né, pessoal? A gente já fez o exercício aqui, é só substituir pela tabela de Kurt-Bayer, ver o valor que vai dar. Tá? Bem simples. Então, 0,0128 rad, né, no sentido horário. Ou no caso aqui, ó, sentido anti-horário, né? Horário aqui, ó. Letra E. Sentido horário. E aí aqui, pessoal, tem alguns exercícios que a gente fez com o pessoal de algumas deformações de algumas vigas, tá? Então a gente vai fazer apenas esse exercício aqui, porque também já está passando quase 11 horas, já estou meio cansado, tá? Então esse exercício aqui também é uma estrutura isostática, a gente não está trabalhando ainda com hiperelasticidade, a gente só está aprendendo o método PTV, para depois a gente aplicar lá na frente, que é o que vocês viram invertido, né? Então a gente tem uma viga aqui, né, de 4 metros, com aplicação de uma ação de 10 kN por metro. Qual que é a deformação que eu vou ter aqui? Qual que é a flecha que eu vou ter aqui nessa peça? Então eu vou aplicar o PTV. Vou aplicar uma ação de 1 kN no meio da minha peça. Tá bem? Seria interessante executar essas vigas no F2 para vocês verificarem como que fica o gráfico de momento. Para uma viga isostática, o gráfico de momento é simples, né? Que é L ao quadrado sobre 8. E num gráfico com uma ação pontual também é simples, são 2 triângulos. Tá com medo, não sabe como que vai ficar esses gráficos, pessoal? Por favor, faça no F2 e verifique, né? Ou verifique na tabela de momentos tabelados, né? O tabelamento dos momentos, tá? Que é bem interessante também. Então, qual que é o valor desse momento máximo aqui? Eu sei que vai dar uma parábola, que é L ao quadrado sobre 8. Que L ao quadrado, né? Que 10 kN por metro, vezes 4 ao quadrado, dividido por 8, 20 kN por metro. E o PTV, então, eu tenho o momento real e o momento virtual. Tá vendo que eu já estou começando a desenhar? Igual a gente faz no método das forças. Então, eu tenho as duas aqui, ó. E vou trazer para Kurt-Bayer. De que forma? Qual que é o deslocamento que eu vou ter? O deslocamento vai ser igual, né, a 1 sobre EI, que é o meu valor, né, da inércia do modo elasticidade, vezes. Então, eu tenho uma parábola, né, com um triângulo. Então, olha lá, parábola com triângulo, momento real, parábola, momento virtual, triângulo. Então, 1/3 vezes L, né, vezes 1 mais alfa vezes beta, dividido por L ao quadrado, né, entre parênteses, vezes o momento real, o momento virtual.
Então, vamos substituir os valores? Vamos lá. 1 sobre EI igual a 1/3, certo? 1/3 lá da tabela. Vezes 4, que é o L, comprimento da peça, né? Mais alfa, né? No caso, eu trouxe primeiro aqui os momentos. Aliás, não trouxe não. 4. Alfa. Alfa é o valor aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu trouxe primeiro aqui, que eu tô perdido. 4 é o comprimento, pessoal. L. Então, 1/3 vezes 4, que é o comprimento da peça, vezes 20, é o momento real, vezes 1, que é o momento virtual, multiplicado por esse parênteses aqui que tem na tabela. Tem uma tabela antiga que trata dessa forma aqui, ó. 1 mais alfa vezes beta. Tá? Então, olha lá. Ó. Alfa vezes S, beta vezes S. S é o tamanho completo da peça. Se eu tenho uma peça de 5 metros, a peça vai ser o quê? 2 e 3. Então, para eu achar o valor de alfa, vai ser igual a 2/5 vezes 5. Se eu quiser substituir já direto pelo valor da tabela, também dá, pessoal. Então, olha lá. Então, fiz lá 1/3 vezes o comprimento, vezes o momento real, vezes o momento virtual, entre parênteses. 1 mais alfa. Quem que é alfa aqui? Né? Comprimento de 2 metros. 2. Vezes beta. O que é beta aqui no nosso triângulo? 2 também, né? Tem um triângulo 2 e 2. Dividido por L ao quadrado. Qual que é o valor de L? L é 4 ao quadrado. Então, eu somo 1 mais alfa mais vezes beta, divide por L ao quadrado. Tá? Que vai dar esse valor aqui, ó. 1 mais meio vezes meio. Tá bem? E aí, substituindo os valores, né? 33,33 sobre EI. O EI ele deu pra gente, que é 25 vezes 10 a sexta. E a inércia da peça de 15 centímetros por 40, dividido por 12, vezes 1000 milímetros, eu tenho que a deformação é de 1,67 milímetros. Tá? Então aqui, no caso, eu dei para vocês o modo de elasticidade dessa peça e a inércia dessa peça. Aqui no caso a gente calculou a inércia, ó. 0,15, que é a base, vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Isso aqui é o cálculo da inércia. Antigamente a gente calculava a inércia, agora os livros estão dando tudo pronto já pra gente. Tá? Então aqui a gente calculou, multiplicou por 1000, porque tá tudo em metro, né? Tudo em quilonewton por metro. 1000 milímetros, 1,67 milímetros, que é o valor da nossa flecha que está dando aqui de deformação. Então, cálculo de deformação de flechas. Então, se eu tenho um valor de 1,67 milímetros, quer dizer que essa peça, com essa configuração aqui, né, e esse carregamento aqui, vai dar uma deformação X, que é de 1,67. Qual que é o valor da contraflecha que eu preciso fazer para poder bater esse 1,67? Se ela vai deformar para baixo 1,67, eu ponho uma contraflecha aqui de 1,67 e na hora que ela a concretagem selar, ela vai o quê? Ela vai ficar exatamente no ponto de repouso que ela necessita ficar. Tá bem? Pessoal, eu vou parar de gravar aqui agora.